Olá, eu sou Nayeli, estudante do segundo ano do ensino médio na escola Jean Piaget. Estou gravando esse vídeo solicitado pela professora Leiliane Araújo como requisito para a obtenção de nota. Irei falar um pouquinho meu comentário crítico a respeito da obra Dom Casmurro de Machado de Assis. Antes de eu falar um pouquinho sobre o que eu achei, o que eu pensei dessa obra, o tão grande ela é, né? Enfim, tudo isso, eu queria recapitular um pouquinho o contexto da obra para poder ficar mais fácil de vocês entenderem. Começando pelo autor, Machado de Assis. Ele foi um gênio da literatura realista brasileira e ele fez parte lá da escola do realismo bem no século XIX. Sobre essa obra, de Dom Casmurro, queria falar primeiro sobre os personagens, para depois, quando eu for contar um pouquinho a cronologia, já ficar mais fácil de lembrar o nome dos personagens e associar. Bom, a história, ela se baseia na vida de Bentinho, que mais lá na frente vai ser Dom Casmurro, a gente vai entender. Bom, Bentinho, ele é o personagem principal, filho de Dona Glória, a sua mãe. Vou falar só os personagens mais principais, tá certo? Esse Bentinho, ele gosta de Capitu, que era sua paixão, assim, a menina que ele gostava. Capitu era amiga de Sancha e Bentinho era amigo de Escobar, que conheceu quando ele foi para... Dando continuidade, Bentinho conheceu Escobar lá no seminário, tá certo? Eu lembrei o nome. Os outros personagens da família de Bentinho eram a prima Justina, o tio Cosme, que era o advogado da família, e o agregado. Eu não dei muita importância para esse agregado no início da história, porque eu pensei que fosse um personagem figurativo, mas depois eu entendi a importância que ele tinha. O nome dele é José Dias. Eu associei muito essa obra, no início da minha leitura, com a de Memórias Póstumas, que é um defunto autor, Essa também não foi muito diferente, não, para mim compreender. Eu só entendi quando eu percebi que Dom Casmurro e Bentinho era a mesma pessoa. Porque Bentinho, ele recebeu esse nome de Dom Casmurro na sua velhice. E essa obra é como se fosse uma retrospectiva, Ele escreve na sua velhice sobre a sua juventude. O que às vezes confunde muito, porque a pessoa não sabe se ele está tirando essa conclusão já velho, ou se quando ele já era jovem, ele já pensava assim, sabe? Vamos lá, como começou essa história confusa. Bentinho, ele vivia em uma rua em Mata Cavalos, lá no Rio de Janeiro. E cortando assim um pouco da história, certo dia, Bentinho, ele escutou o agregado José Dias com a sua mãe conversando. E nessa conversa, a mãe relatava que, por ela ser uma mulher muito religiosa e tal, da igreja, enfim, ela tinha feito uma promessa para Bentinho cumprir. Já viu isso? Ela fez a promessa que Bentinho, quando tivesse a idade, ele iria para o seminário ser padre. Quando Bentinho escutou essa barbaridade, ele foi correndo, contar para Capitu. Quando Capitu escutou isso, ela foi completamente grossa aos meus olhos, Eu pensei, meu Deus, que menina grossa, ela só pensou nela. Ela disse, você não pode ir pro seminário porque eu gosto muito de você, porque a gente vai se casar, a gente vai ter filho, enfim, tudo isso. E aí eles começaram a arquitetar alguns planos, para ver como que Bentinho iria escapar dessa ideia maluca da mãe dele de mandar ele pro seminário para ser padre. E então eles recorreram ao agregado, o José Dias, para ele intervir com a sua mãe, para ela mudar de ideia. Sem resultado, ela não mudou de ideia, ele foi para o seminário. Chegando lá, mas antes disso, rapidinho, recapitulando. Antes dele ir para o seminário, eles fizeram uma promessa muito importante. Capitu e Bentinho fizeram uma promessa que ele iria voltar e que eles iriam ficar juntos. Ponto, iriam ficar juntos. E aí, quando o Bentinho tá lá no seminário, ele encontra um amigo, que fez total relevância também, que foi o Escobar.
E aí, pulando assim outra parte da história, certo dia o Escobar e o Bentinho foram para casa de Bentinho, né? Para casa da Dona Glória. Quando eles estavam lá, Bentinho puxando assunto com o Escobar, assim, como é que estava o seminário, tudo isso. Tô cantando na minha linguagem, tá certo? Contando do meu jeito. E aí eles conseguiram convencer a Dona Glória de que não estava dando certo, que Bentinho precisava voltar. Eles interviram também na igreja, que Bentinho não tinha jeito de padre, que ele não tinha caráter de padre, que ele não tinha nada a ver com essa vocação, que ele precisava voltar para casa para seguir com a vida dele, né, do jeito dele. E aí foi quando ele saiu do seminário. Quando ele saiu do seminário, logo após, Escobar também saiu, justificando que ele era muito capitalista para ser padre, enfim, tudo isso. Então, quando Bentinho ele saiu, ele não ficou logo de primeira junto com Capitu. Ele foi para São Paulo cursar direito. E ao retornar, só quando ele retornou lá formado em direito, ele se casou com Capitu. E logo em seguida também foi bem junto, Escobar casou-se com a amiga de Capitu, que era a Sancha, certo? E aí, no meio dessa história, eram dois casais de amigos, muito próximos, os dois. E aí, Sancha e Escobar, eles tiveram uma filha e eles quiseram colocar o nome dela de Capitulina. E aí, logo um tempinho depois, Escobar e Capitu tiveram um filho. Vamos ver se entendemos essa história direito, não é mesmo? O primeiro casal que teve o filho foi Escobar e Sancha. Eles tiveram uma filha, tá certo? E para homenagear os amigos, eles colocaram o nome dessa filha de Capitulina, em específico mais em homenagem a Capitu. Um tempo depois, Bentinho e Capitu tiveram um filho. E para devolver a homenagem dos amigos, eles colocaram o nome desse filho de Ezequiel. Por que Ezequiel? Porque o primeiro nome de Escobar era Ezequiel Escobar. Aí ficou devolvida a troca das homenagens. Um tempo depois eles estavam, os dois amigos, né, o casal de amigos e os filhos, eles estavam na praia, até que Escobar ele começa a se afogar e morreu. E aí, no velório, quando Capitu ela tá consolando Sancha na beira do caixão, eu não sei como, mas Bentinho ele começa a criar uma imaginação assim na cabeça dele, pensar porque em várias partes do texto tem dizendo que Bentinho achava que os olhos de Capitu tinham olhos de ressaca. Eram olhos profundos, assim. E ele mergulhava nesses olhos dela. E ao ver ela olhando para o defunto, Escobar, ele imaginou que ela tinha traído ele. Imaginou assim, ela me traiu. E aí quando ele olhou para o filho dele, né, o Ezequiel, ele viu a cara do Escobar. E aí foi quando ele teve a certeza que ela tinha traído ele. E então Bentinho, muito revoltado com a sua conclusão, será que Capitu me traiu, não traiu? Enfim, qual foi a escolha dele? Vou me matar! Pegou uma xícara de café com veneno e quando ele estava prestes a beber, Ezequiel chegou para ele, né, não sabendo de nada, criança, enfim, até que ele se exalta ainda mais, Bentinho, por ver a criança, a semelhança de Escobar. E ele admite, né? Eu não sou seu pai. E aí é quando Capitu escuta toda essa briga de Bentinho com Ezequiel. E ela intervém, né? Aquela briga toda no cenário. E ela decide que vai se separar dele. E aí, resumindo, Bentinho não se mata, eles se separam. Capitu vai para a Europa junto de Ezequiel. Eles ficam lá durante um tempo,
até que Capitu, ela morre no exterior mesmo. E aí Ezequiel, já grande, ele volta ao encontro de seu pai, achou, né? Ele estava furioso naquela época, será que ele não quer me rever novamente agora? E aí ele foi tentar com seu pai essa reconciliação. Ezequiel não teve sucesso nessa sua reconciliação, porque Bentinho continuava vendo em Ezequiel o rosto de Escobar e só lembrava da traição de Capitu, da possível traição. E então, um tempo depois, Ezequiel ele morre de tireoide e Bentinho, já na sua velhice, ele resolve reconstruir sua casa lá em Mata Cavalos, e aí acaba meio que o fim do texto, né? Essa conclusão de que ele ficou sozinho na sua velhice, ele ficou um velho rinchento, né? Isolado. E aí tá o título do texto: Desvendei o mistério. Dom Casmurro, exatamente porque na sua velhice ele ficou sozinho, com aquela mesma mente de que Capitu traiu ele, escolheu passar a velhice dele sozinho. Ele já tinha perdido, né? O amigo Escobar, o filho Ezequiel, a esposa, a Capitu, e aí acaba. E agora, o que pra mim foi essa obra? Eu ia me impressionando com o acontecimento de cada cena, ia sempre relacionando com a nossa realidade, né? Que é uma obra tão antiga, do século XIX, e que ainda assim é tão atual nas nossas realidades. Eu ia pensando, por exemplo, pegar a situação da mãe de Bentinho e de Bentinho, que ela queria de todo jeito que ele fosse para o seminário, relacionando a nossa realidade. Quantos jovens, né, não deixam de fazer uma profissão do seu querer, que queriam, que gostariam de estar naquela profissão, para fazer a vontade de seus pais, né? Como muitos casos, jovens deixam de fazer uma profissão mais simples para querer continuar a herança da sua família, cursar um curso de direito, de medicina, enfim, tudo isso. Deixam de fazer a sua profissão para realizar a vontade dos seus pais. Outro ponto que também me impressionou bastante foi a reação de Capitu ao receber a notícia de Bentinho que ele iria para o seminário. E a reação dela foi assim, né, extravagante. Não, você não vai porque eu te amo, porque, enfim, a minha vontade está acima de tudo. Eu te amo e você é meu, e, enfim, você não vai. No contexto da história, não interferiu, né, porque realmente não era da vontade de Bentinho ir, não era do querer dele. Mas já imaginou se fosse do querer dele? Levando para a nossa situação. Por exemplo, muitos namoros precisam às vezes acabar porque um deles, digamos, passou em uma prova do exterior, em uma prova que precisa se mudar para outro local, e esse namoro às vezes não é aceito o término, né? Muitas vezes o parceiro é egoísta nessa situação. Não, você não vai porque eu te amo e você só está pensando em si e no seu sucesso. Quantas ocasiões não acontecem em novelas e enfim, todos esses planos. Outra coisa que eu também achei muito interessante foi a questão da traição, como também é muito atual. Quantos anos demoram para descobrir que foi traído, talvez teve um outro filho com outra pessoa, enfim, né? Tudo isso. Então, sobre esta obra, só quero agradecer à professora Leiliane por ter solicitado a leitura. Eu adorei. Muito boa, assim, é grande, muito grande, mas vale a pena. Quem sabe não cai futuramente em algum vestibular e a gente já tá craque, né? Saber muito bem como responder as questões. Então peço desculpa pelos erros de gravação, que foram muitos, e agradecer mesmo, que eu adorei essa obra e posso dizer que também recomendo. Tchau!